Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou o Danilo Rattori, vindo aqui falar do nosso pós-jogo um pouco mais tarde, né? Eu resolvi dormir, esfriar um pouco a cabeça para poder falar desse clássico que foi bastante ruim. Foi uma experiência bastante ruim. Não sei se foi até pior do que o último clássico, que já tinha sido uma derrota por 2-0. Enfim, o Santos foi a Itaquera e perdeu também por 2-0 para o Corinthians, mas para além disso, o Santos jogou muito pouco ou quase nada. Foi bastante ruim, mas antes de falar do jogo, por favor aí se inscreve, se puder dar essa ajuda aí pro canal, deixe seu like, comente aí o que você achou dessa coisa horrorosa que foi esse jogo. E falar da partida é muito difícil porque não teve o que falar do Santos. Para o cara que for falar aí do Corinthians vai poder falar que foi um excelente jogo do time e que jogou sozinho, mas o Santos praticamente não apareceu em campo. Foi o primeiro tempo em que o Santos de fato não apareceu. Olhando no SofaScore, foi o primeiro tempo teve 70% de posse de bola do rival e 30% do Santos. Então o Santos mal pegou na bola e para quem viu o jogo foi muito claro isso. Só o Corinthians jogou, o Corinthians teve muito mais chances, teve 14 finalizações, enquanto o Santos teve uma que não levou perigo. O Corinthians teve algumas finalizações que levaram muito perigo, algumas boas defesas do João Paulo já no primeiro tempo, e o Santos não conseguia nem sair jogando, não teve aparição do meio de campo para frente. Isso foi só o primeiro tempo. No segundo tempo, no intervalo, o Carille tentou mudar. Vamos falar aqui então um pouco do que o Carille fez nesse jogo e do que ele errou ou que ele poderia ter acertado. Então ele entrou com o João Paulo, Bosa, Luiz Felipe e Kaique, Felipe Jonathan voltando para a lateral esquerda, Zanocelo, Camacho e Pirani no meio, com o Madison na lateral direita. E aí Marcos Guilherme e Tardelli. O Marcos Guilherme mal pegou na bola. O Tardelli ainda conseguiu pegar algumas vezes, mas não tinha com quem passar. A marcação do Corinthians estava muito mais eficiente, aparecendo muito mais no jogo. E o Felipe Jonathan voltando para a ala esquerda de novo não funcionou, assim, não serviu de válvula de escape. Imagino que seria essa a ideia, de tentar jogar a bola nele para poder sair mais fácil, não conseguiu. Na coletiva, já consegui ouvir a coletiva do Carille, ele falou que a ideia era fazer inversões de bola, mas que foi muito atrapalhado por erros de passe. De fato, o Santos errou muito passe no primeiro tempo, muito passe. O segundo tempo nem deu tempo, na verdade, porque o Santos já entrou e tomou o gol, mas já falaremos disso. O Santos errou muito passe, não conseguia sair jogando, não conseguia criar jogada. Algumas vezes a bola caiu no pé do Madison, mas o Madison ele é muito mais um cara que entra em contra-ataques e finalizando do que efetivamente um jogador de drible, de condução de bola. E em defesa do Carille, eu acho que ele tentou enxergar isso, porque ele fez algumas substituições que eu não discordo tanto no intervalo. Ele tirou o Madison para colocar o Ângelo e tirou o Pirani para colocar o Lucas Braga. Então o Santos, supondo que o Lucas Braga assumisse essa ala esquerda que estava o Felipe Jonathan, pode deslocar o Felipe Jonathan para o meio, apesar dele não ter aparecido assim também, né? E aí ficou com o Camacho, Zanocelo e Felipe Jonathan no meio, e aí no lugar do Madison, o Ângelo pela ponta. Eu tiraria talvez o Marcos Guilherme e colocaria o Pirani, colocaria o Lucas Braga, para deixar aquele meio um pouco mais povoado. Mas ainda assim, não é tão criticável você tentar colocar o Lucas Braga, porque o Pirani estava mal. É que eu não tiraria o Pirani, talvez eu tirasse o Camacho, mas enfim, difícil falar agora, né? Eu consigo entender o que ele tentou. Ele tentou colocar o Ângelo para dar um pouco mais de condução de bola, o Lucas Braga para também dar um pouco mais de movimentação pela esquerda, deslocar o Felipe Jonathan para o meio porque era o que estava funcionando. A verdade é que nada disso deu certo porque com 2 minutos de jogo do segundo tempo, o João recebeu uma bola na área
marcado pelo Luiz Felipe, mas na hora que ele pegou na bola eu pensei, gol. Porque ele conseguiu virar muito fácil e aí a defesa ficou reclamando de impedimento que obviamente não teve. Não cabe ficar reclamando de impedimento quando tem o VAR, pelo amor de Deus. Tinha que ter chegado mais alguém, o jogo não poderia ter virado tão fácil, na verdade, né? Eu acho que o Luiz Felipe acabou falhando. Teve um outro jogador que a bola passou meio que por baixo das pernas dele, no caminho entre o chute e o gol. Mas é o tipo de gol que o Jô costuma fazer contra a gente mesmo, então não vou aqui falar que essa defesa é a pior defesa do universo porque tomou esse gol, é um gol que não meio que tá acostumado. Mas aí também acabou toda a estrutura. É uma pena porque não deu nem tempo de ver se essas mudanças iam funcionar no ataque, né? Acabou que a defesa acabou entregando logo no começo do segundo tempo. E aí o Santos continuou bastante ineficiente. A falar que melhorou um pouco a posse de bola, né? Tava em 30%, passou para 42%, mas ainda assim, né, terminou o segundo tempo com 42%, que quer dizer que ainda perdendo o jogo, não conseguiu reter a bola mais do que o rival. Durante a partida também entraram o Sanches no lugar do Zanocelo e no final, aos 39 minutos, o Raniel no lugar do Camacho. Raniel no lugar do Camacho é desespero. Até foi interessante porque o Fábio Camargo, se eu não me engano, do De Olho no Peixe, perguntou o que nós todos queremos perguntar, que é por que é que entrou o Raniel? Ele fez de uma maneira bastante educada, eu gostei da maneira como ele fez a pergunta. O problema é que ele fez duas perguntas e aí deu a oportunidade do Carille escapar. Ele perguntou assim, por que é que o Raniel entrou e se os jogadores, se tinha, por exemplo, a opção do Marcos Leonardo, e se os jogadores mais jovens tinham sentido a pressão e tinham tremido. E aí o Carille usou uma pergunta para escapar da outra e falou que ele não poderia colocar os jovens nessa pressão, então é por isso que ele não colocou o Marcos Leonardo. Então ele deu a entender, mas daí ele não falou porque é que colocou o Raniel, porque que ele acha, se ele acha que o Raniel tá bem ou não. Então deu a entender que o Raniel entra para poupar o Marcos Leonardo, que nesse caso pode ser verdade, mas nos outros não. Enfim, é isso, não tem muito o que falar. Vou só comentar aqui, talvez um jogador é jogador. Então o João Paulo foi bem, salvou o time de ter uma derrota pior. Eu não consigo... o problema é que o segundo gol também foi aquela coisa de, tipo, sobrar a gente sozinha, né? Vou fazer aqui um comentário que eu acho válido e que o segundo gol me deu essa impressão. Desde o começo do jogo, as camisas pareciam muito parecidas. Porque o listrado do Santos não é que nem, por exemplo, essa daqui. Ela fica um pouco mais clara. Não sei se as listras são mais espaçadas, enfim. Talvez elas sejam maiores, então dá menos impressão de ser listrada. E a camisa do rival era branca com daqueles detalhes que parecem um pedaço do chão. Eu não sei exatamente qual que é a pira daquela camisa. Eu particularmente não acho bonita, mas não sei qual que é a proposta também, então não vou aqui criticar a camisa do outro time. Mas o fato é que as duas camisas, pelo menos olhando na TV, pareciam muito parecidas. E a julgar por alguns erros de passe dos dois times, elas confundiam mesmo. E o segundo gol, me deu a impressão de que ninguém viu aquele cara lá, porque todo mundo achou que era o jogador do Santos. O Gabriel Pereira, acho que é o cara que marcou o gol, ele apareceu tão sozinho que eu achei que ele era um jogador do Santos, olhando pela TV. Assim, de repente ele chutou pro gol e fudeu. Mas tem esse detalhe aí das camisas serem muito parecidas e acabou atrapalhando. Então aí eu vou dar... Não vou aliviar pra zaga e falar que eles, tipo, estavam justificados por causa da camisa. Não podia ter deixado... Porque acho que o Jô deixou a bola pro Gabriel Pereira e os dois estavam muito sozinhos, assim. Acho que tinha alguém em cima do Jô, mas o Gabriel Pereira estava sozinho de frente pro gol na marca do pênalti, acho que quase na pequena área já. Então, assim, a defesa vacilou muito nesse lance, mas mais que isso, a defesa não conseguiu neutralizar os jogadores do Corinthians. Assim, a movimentação toda deles foi tudo que eles tentaram, assim, foi dando certo. Assim, eles foram conseguindo chegar no gol com muita facilidade. No primeiro tempo, eu até achei que no segundo tempo nem tanto.
eles não tiveram tantas finalizações no primeiro tempo, a mais que o Santos, por exemplo. Mas também eles já passaram o segundo tempo inteiro ganhando. Então, eu não sei se eu falei primeiro ou segundo tempo. No segundo tempo eles não foram tão eficientes, assim, tão voluptuosos quanto no primeiro tempo. Mas eles já estavam ganhando, então tanto faz. Do meio pra frente, o time simplesmente não conseguiu aparecer. Não conseguiu trocar passe, não sei se não conseguiu escapar da marcação. O Carille falou que a ideia do jogo dele era aproveitar os corredores e inverter bastante o jogo. Mas acabou muito prejudicado pelos erros de passe. E os erros de passe foram muito nítidos durante a partida, então acabou matando o jogo. Eu particularmente não queria que o Pirani tivesse saído, porque eu acho que com algumas modificações, por exemplo, a entrada do Ângelo e do Lucas Braga, se tirasse, sei lá, um Camacho, talvez, eu acho que o time melhoraria e talvez o futebol do Pirani aparecesse. Mas ele tirou o Pirani, eu consigo entender também, porque o Pirani não foi bem no primeiro tempo. Mas ninguém foi, né? O Camacho também não apareceu, o Zanocelo também não apareceu, Felipe Jonathan também não. Eu vou dar aqui uma para os zagueiros. Os zagueiros tentaram. Eles tentaram sair jogando quando eles viram que não ia funcionar a tentativa de saída de passe. Eles tentaram avançar um pouco. Uma ou outra vez o Danilo Bosi e o Kaique quebraram a linha. Mas a verdade é que o Santos, se tivesse saído perdendo de uns 3-0 no primeiro tempo, não teria sido pouco. Foi até sorte ter terminado o primeiro tempo 0-0. Daí uma fatalidade de ter tomado o gol, até mais difícil. Esse gol do Jô foi mais complicado do que algumas chances que eles tiveram no primeiro tempo. E aí ninguém do ataque apareceu, né? Nem Tardelli, nem Marcos Guilherme. Marcos Guilherme no segundo tempo ainda conseguiu pegar uma ou outra bola perto. Eu sou da ideia que quando você tá jogando contra o Cássio, você tem que chutar de fora da área, assim. O Cássio, ele é um goleiro que enfim, tem muita história aí no Corinthians, mas ele é um goleiro que tende a rebater a bola pra frente normalmente, ou deixar uma ou outra bola passar, e o Santos também não chutou gol de longe. E tudo bem, não tem o Marinho, mas eu esperava isso, por exemplo, do Marcos Guilherme. O Felipe Jonathan às vezes tenta, mas ele é meio desajeitado, ele acerta uma bola para cada, sei lá, 40 que ele tenta, assim, então eu até entendo, mas o Marcos Guilherme conseguiu marcar uma vez, então a gente fica com aquela esperança, né? Mas a verdade é que hoje nada funcionou. E eu vou aqui só conferir para nós a tabela, como é que ficou. Então, com essa derrota, o Santos permanece com 42 pontos. Então, essa pontuação é bastante perigosa. O Santos perdeu uma posição, que foi para o Cuiabá. Então, estávamos em 11º, caímos para 12º. Mas temos um jogo a mais do que quase todo mundo que está atrás. Então, o Atlético Paranaense está com 41, joga contra o São Paulo, que também está com 41. Então, os dois têm esse jogo a menos. O Atlético Goianiense também tem um jogo a menos e está com 40. Então, esses três times podem passar o Santos. O Juventude tem um jogo a menos, está com 39. Eu acho que ele enfrenta o Atlético Goianiense até. Num jogo atrasado, não sei, essa tabela está meio confusa agora. E o Bahia tem um jogo a menos, mas está com 37. Então o Bahia, mesmo que ganhe esse jogo a menos, ele não nos alcança. O Juventude, ele empata com a gente, mas eu acho que ele fica atrás por número de vitórias. Não. Se o Juventude ganhar da gente, ele vai passar. Então, assim, nós não estamos na zona de rebaixamento por pontos perdidos, graças ao Bahia, que empatou ontem com o Cuiabá. Então tá tudo assim bastante embolado. E o jogo de quinta-feira contra o Fortaleza agora virou a final do campeonato. De novo, mais uma final de campeonato pro Santos. Mas é um jogo que o Santos vai precisar ganhar de qualquer jeito. Porque são só mais 2 jogos em casa. E não dá para contar com pontos contra Flamengo e Inter. Então, aquilo que eu falei antes desse jogo. O Santos não ia ter a sorte que o São Paulo teve, por exemplo, de enfrentar um rival num clássico e o rival entrar com o time reserva pensando em outras coisas além de rebaixar. Logicamente que o Corinthians iria querendo se rebaixar. Me preocupa bastante a postura do time, o time jogou muito mal. E eu acho que... Bom, eu sou um cara que é a favor de continuidade de trabalho. Eu acho que o treinador ele tende a mostrar mais trabalho
com mais tempo no clube mesmo, né? Com mais tempo de ofício, vai. E o presidente Rueda parece ser um cara também adepto desse pensamento, porque ele já falou que o Carille é o preferido dele para ficar para a temporada que vem. Se o Santos se salvar, eu acho que a tendência é o Carille ficar mesmo. Mas esse tipo de jogo, assim, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o América também, são jogos que me preocupam, porque mostram um Carille que não conseguiu ler o jogo de uma maneira boa. E isso eu não sei se melhora com mais tempo de trabalho. Então é isso que me preocupa um pouco na continuidade dele. Acho que nós vamos discutir isso mais pra frente, sobre o trabalho do Carille, sobre o que nós achamos, um diagnóstico e o que poderia melhorar se ele ficasse. Mas esse tipo de jogo preocupa bastante. Eu acho que ele ficando talvez não tenha o que evoluir olhando jogos como esse. Então acho que é uma coisa para se pensar. Mas, como ele diz na coletiva, vamos já trabalhar pensando no Fortaleza, e o Santos precisa de qualquer maneira vencer esse jogo. E aí chegar nos 45 pontos que, como nós já falamos, possivelmente não serão suficientes, mas aí o Santos pode se preocupar em arrancar um empate fora de casa, que não vai ser trágico, pelo menos, um empate fora de casa. E de preferência já se livrar antes do jogo contra o Cuiabá, que não vai ser nada fácil, o Cuiabá tá ali junto com a gente. Então, complicado, assim, vai ser um fim de campeonato bastante complicado. E aí ficar olhando os outros times na tabela, né? O Santos, acho que terça-feira já começa a ter jogo. Eu sei que quarta tem São Paulo e Atlético, então um jogo aí que ou um dos dois vai ficar mais para trás, só que um dos dois passa a gente. Ou se der empate, né, que eu acho até melhor, porque mantém mais times entre nós de rebaixamento. E aí quinta-feira o Santos recebe o Fortaleza, talvez sem mando, e nós vamos falar disso mais à noite, porque amanhã tem o julgamento com relação àquela baqueta que foi lançada e tal. E hoje de noite nós vamos, se tudo der certo, conversar com o Dr. Rafael Cobra para ver qual que é a possibilidade do Santos não jogar na Vila Belmiro quinta-feira. Então, coisas para ficar de olho aí durante essa semana, e traremos aqui as nossas análises. Certo, pessoal? Então, um jogo difícil, bem que deu uma respirada, ia ser mais complicado de fazer o vídeo, mas é isso, tem que continuar lutando. Muito do que eu falei no pré-jogo acabou concretizado, assim, né? Jogadores que fariam diferença, como o Roger Guedes, que foi muito bem, como o Renato Augusto, que foi muito bem, como o Jô, que também marcou o gol, como quase sempre marca. E aí nos resta pensar agora no Fortaleza, que é aquele time que a gente nunca ganha, né? Desde que subiu na primeira divisão, o Santos não conseguiu vencer o Fortaleza. Então, bom, também não tinha vencido o Bragantino. Esse é o jogo para quebrar esse tabu. Certo, pessoal? Então, peço de novo aí, se puder, se inscreve, deixe seu like, deixe seu comentário, fala aí o que você achou desse jogo terrível do Santos Futebol Clube. E pra cima deles, que quinta-feira tem mais. Abraço.